O nosso convidado de hoje começou a carreira artística como modelo, fez figuração, estrelou comerciais, mas foi no teatro onde conheceu as duas grandes paixões da vida, o ofício de atuar e a atriz Matilde Mastrange, com quem é casado há 35 anos. Hoje é um rosto conhecido no teatro, na televisão e nos palcos. Oscar Magrini no Diversão e Arte. E hoje o Diversão e Arte recebe o ator Oscar Magrini. Oscar, prazerzaço ter você aqui. Bruno, muito obrigado. Já começo pedindo desculpa que eu vim de Santos chovendo. Estou anasalada a minha voz, mas dá pra gente bater esse papão aí. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Oscar, você começou a sua carreira artística trabalhando fazendo comerciais, figuração. Então, primeiro eu quero saber que você, por favor, fale como é que foi o início da sua carreira e também qual paralelo você faz hoje em dia com tantos influencers trabalhando nesse meio artístico. Como é que se avalia isso? A culpa não são dos influencers. A culpa, se é que a palavra é culpa, são das emissoras de televisão que contratam um ator, contrata um influencer, você, Bruno, vem com a gente. O Bruno tem 5 milhões de seguidores, o Bruno tem 10 milhões. Mas eu tenho certeza que esses 5, esses 10 não vão assistir a novela dele. Isso não é público. Então, tira sim, influencer não é ator, ele é um influencer que ele pega um celular e faz uma receita de bolo. Agora eu quero ver um texto, ponto, vírgula, reticência, com 5, 6 atores, começo, fim, um papo, um diálogo de 4, 5 páginas, se ele faz isso. Se fizer, vai ficar dormindo com coach, porque vai ficar o dia inteiro com um coach para aprender a falar, a responder. Então tá sim, tirando o lugar de atores que fizeram dança, canto, fonoaudiologia, leram, Meyerhold, expressionismo alemão, teatro, cinema e televisão. Essas pessoas têm que saber. Então, estão tirando. Então, estão vendo como está a audiência das novelas. Tá lá embaixo, bicho. Tá no pé. Tudo gente estranha. Eu comecei também. Todo mundo tem um começo. Mas não sei se você entende ou se vocês vão me entender, ou se vão malhar pelo que eu estou falando. É diferente o que você está vendo hoje na televisão das novelas da antiga. Já não é a mesma coisa. As audiências... Se uma novela hoje der 24, 22, 18, tá muito bom. Tá entendendo? Mas tá dando menos. Volto a repetir. Os influencers, os textos fracos, escalação de elenco errado, uma coisa que eles querem colocar a goela abaixo para ter um entendimento. O povo não é burro, gente. A pessoa está vendo, fala, não gostei não, hein? Não sei disso aí não. Tem que ter os veteranos. Se é todo mundo desconhecido está começando, todo mundo tem o direito de começar. Eu comecei em 85 como modelo fotográfico. Então fiz bastante filme publicitário, fotos e desfile nessa ordem. Na agência que eu trabalhava de modelos, falei assim, pô, a atriz Matilde Mastrange, pelo jornal, está fazendo teste com ator para fazer a peça Uma Ilha para Três. Direção de Gianni Ratto. Gianni Ratto, um dos fundadores do Teatro Piccolo de Milano, grande cenógrafo, grande diretor. Muito bem, eu não conhecia porque eu era modelo, ator, mas ia muito ao teatro, mas não tinha essas familiaridades. Mas com o cinema, que eu sou cinéfilo. E aí, fez um teste, muito bem. Tinha 20 atores, eu fui o 21º a fazer atores, e eu era modelo. Aí o produtor, Jancilage, muito bem e tal, assim, eu vim pelo teste. Você veio pelo teste? Eu vim no jornal e tal, muito bem, cadê o seu currículo? Eu falei, então, olha só, meu currículo, se você permitir que eu faça esse teste, com Gianni Ratto, Matilde Mastrange, John Herbert e Adriano Reis, poxa, eu sei que eu comecei a falar, mas eu tinha o tipo físico que ele queria, que era fazer um vídeo. Aí ele falou, pela tua cara de pau, eu vou deixar tu fazer o teste. Confiança, hein? Eu me vendi. E não é que eu peguei na frente de 20 atores, meu irmão. Eu falei, eu sou modelo, tenho filmes publicitários, tenho foto, mas eu queria um currículo de teatro, bicho. Tu vai fazer teatro, não é foto. Eu entrei. Aí, filho, foi em 90 esse teste. Então, minha vida, minha trajetória é assim. Comecei em 90, a minha primeira peça, Uma Ilha para Três. Em 91, meu primeiro longa-metragem, de Guilherme Almeida Prado, Perfume de Gardênia, 91, Perfume de Gardênia. Em 92, a minha primeira novela, Deus nos acuda, de Silvio de Abreu, em 92, na Globo. E eu não parei mais. E de 90 para cá são 35 anos. E eu fiz em fevereiro, Eu Sou a Lei, protagonista, do Miguel Rodrigues, o meu 25º filme.
e ter uma trajetória com a graça de Deus, enquanto Ele permitir, eu faço o que eu gosto, não chamo de trabalho, eu chamo de prazer. Este trabalho meu, que são 40 novelas, são 17 peças e 25 filmes. Fazer uma conta rápida, em 35 anos de carreira e 40 novelas, e muitas vezes você fez mais de uma novela por ano. Por que eu conto isso? Uma novela, você me chama participação especial. Era para ficar 10 capítulos, fiquei 2 meses. Aí saio dessa, vou fazer a outra que já está encomendada de 1 ano. Mas nesse ínterim tem 3 meses de outra. Magni, faz um negócio aqui. Pô, mas eu tô... Não, mas só 10 capítulos, 15, aí tu fica 2 meses. Então no ano eu chego a fazer 3 novelas ou 2. Por isso que 35 dá 40 essa conta. Pois é. E como é que é para adaptar, para conseguir dar conta dessa rotina de gravação, que todos os atores, como você, falam que é muito corrida, muito puxado. Uma semana de 7 dias você trabalha 6. Como é que você conseguia dar conta de tudo isso e ainda ter sua vida pessoal, né? Tem mais essa. Minha mulher sempre falava uma coisa, eu discutia com ela. Falou assim, não dá para ter tudo na vida. Não dá sim, não dá. Porque se eu estou trabalhando, ó, vou fazer um exemplo rápido aqui. Minha filha nasceu em 91. Então, nesse ínterim, uma criança de 2, 3 anos, tem o Dia dos Pais, né? Vou fazer presentinho pro meu pai. Então, vamos falar em 8 anos, dos 2 aos 10. Se eu fui 3 vezes, foi muita. Porque eu não estava presente, eu estava trabalhando. Mas em algum momento bateu algum arrependimento? Jamais. A minha filha entende, a minha mulher entende, eu tenho uma companheira do lado que me ajuda, que eu falo, a Isabela cresceu vendo o pai dela trabalhar, fazer, entendeu? Não me arrependo de nada, Bruno, nada. Me arrependo do que eu não fiz, o que eu fiz está feito. Se eu errei, eu acho que eu aprendi com os erros, mas não me arrependo de nada na minha vida. Você é casada com a também atriz Matilde Mastrandi e tem uma filha. Como é que você diria assim que é a receita do sucesso para você já estar com ela há tanto tempo e ter um casamento sólido, feliz? Me fala um pouco qual que é o segredo para manter um casamento como o seu? Não tem segredo, sabe? Acho que a mulher é uma companheira idônea, não tem que estar nem à frente nem atrás do homem, sim ao lado, né? Que Deus deu um sexto sentido à mulher. E a minha filha sempre fala assim, pai, escuta a mãe, e é verdade. A Matilde, eu tinha uma locadora de vídeo, videoteca, em 87, era um cinéfilo. A Matilde é mais velha que eu, 8 anos. Ela fazia os filmes da Porno Chanchada. Eu, na minha locadora, tinha os filmes, porque nós éramos obrigados a ter 25% do acervo de filmes nacionais. E eu, 14, 15 anos, e aquela molecada não tinha idade para vir no cinema, a Porno Chanchada ia na sessão das 4, acabava às 6 horas, saía escondido, eu e meus amigos, se escondia no aspirador de pó do cinema grandão. Começava a sessão das 18, que era imprópria 18 anos, a gente ia devagarinho lá para assistir. Eu era apaixonado por essas mulheres, é uma Matilde especial. Eu de 14, 15 anos vi os filmes da Porno Chanchada e eu não me casei com essa musa da Porno Chanchada, que me atura há 35 anos. Qual é o segredo? Diálogo, conversa, ceder aqui, ceder ali. Ela até assiste um pouco dos filmes que eu gosto, mas ela não gosta, ela gosta de romance, comedinha. Eu cedo assistindo esses filmes. Eu gosto de terror, suspense, tiro, porra de bomba, judicial, ficção. Ela não gosta muito dessas coisas, mas eu assisto o que ela gosta, a gente se diverte junto. Teve esse momento, entendeu? Então, ela é uma pessoa que foi muito crítica. Então, quando eu fazia uma novela, no teatro, ela ia nas estreias e tal, eu perguntava o que ela achava, como na novela. Ela falava assim, é para falar que nos teus amigos passam a mão na cabeça, é para falar a verdade. Não, Matilde, fala a verdade. Tu podia fazer melhor, tu fez não sei o quê, tal. Então eu escuto ela. A mulher que está comigo, a mulher que dorme comigo há 35 anos. Isso é legal. E não é por nada, mas nesse nosso trabalho, no meu trabalho, que a gente vê colegas, nem crítica, só um comentário, respondendo a sua pergunta, tem 3, 4, 5 casamentos. Eu tenho um casamento com uma mulher maravilhosa, que me entende, que eu saio, não só as novelas que você falou, é corrida novela, teatro, cinema. Há 4 anos eu apresento prêmios pelo mundo, de mulheres que presenteio brasileiros que se destacam fora, em Londres, Nova York, Paris, Roma, Bruxelas. Essas mulheres me convidaram para ser um apresentador. E as amigas, tu não vai viajar com teu marido, Matilde? Eu falei, não vou. Que mulher que fala isso? Se eu for, eu vou atrapalhar. Como assim? Ele pega 10 horas de voo, se tiver uma festa, ele vai pra festa. Ele dorme 2 dias depois, assim. Eu tenho esse pique, eu sempre fui acelerado. Não é TDAH, não, que eu já fiz teste, eu não tenho TDAH. Mas eu sou pilhado. Tu fala comigo, já sei lá na frente toda a resposta. Eu penso 10 coisas ao mesmo tempo. E às vezes eu me atrapalho na fala, porque o pensamento é mais rápido que a fala. Você comentou que ela é mais velha que você. Eu queria saber como é que foi o início do relacionamento, se foi ela que chegou em você, como é que foi a paquera ali. A mulher é mais velha. Ela fazia filosofia, fazia tudo mais, muito inteligente, prática e rápida.
E John Herbert, que trabalhei a primeira peça com ele falou assim, empatar com a Matilde é vitória. Para falar que ela é errada, que ela está errada, é difícil. E se ela tiver, fala assim, eu errei. Mas é difícil. O apelido dela era Manuel Mastrante, que a mulher é um trator. E aí eu falando, fiz o teste, ficava olhando, imagina, ela era musa. Eu tinha 14, 15 anos, eu falei isso para ela. Era musa, eu adorava essa mulher. Aí comecei a trabalhar com ela. E ela falou assim, tuas amigas, minha amiga gostou de ti, tal. E eu nem aí com as amigas dela, eu estava olhando ela. Aí fomos jantar no restaurante, entra Dona Tônia Carreiro. Por que eu vou falar isso? Porque essa peça, Uma Ilha para Três, foi uma adaptação da peça La Petite Hut, A Pequena Cabana, de 53. Ava Gardner, Stuart Grant, sabe? Um outro ator também, era Broadway. E adaptaram a Tônia Carreiro, se eu não me engano, na época ela estava com Adolfo Celli, um ator italiano, Paulo Altran, fizeram La Petite Hut, A Pequena Cabana. A Matilde, anos depois, comprou os direitos dessa peça. A Suzane, que era a protagonista, era a história dela, o marido e o amante ficam náufragos numa ilha. Aí aparece um índio, que na cabeça dela acha que eu sou o rei, o príncipe, o chefe dos indígenas, dos aborígenes, e eu sou ajudante de cozinha do navio que afundou. Uma puta comédia. E aí, nesse jantar, o John Herbert falou assim, olha, a Tônia chegou ali. Eu falei, Johnny, vou contigo. Eu estava começando a primeira peça, né, deslumbrado, mas os atores, as pessoas que eu via desde pequeno na televisão, estavam ali no jantar, sabe? Eu falei, Tônia Carreiro, Johnny, me leva, vamos lá comigo. Tony, John, o John Herbert, Tônia, tudo bem? John, que maravilha te ver aqui, que bom você saber, tudo bem, tal, tudo bom, tal. Nós estamos fazendo a peça Uma Ilha para Três. Ah, é verdade. Eu, o Adriano Esteves. Quem faz a Suzane? Eu estava do lado dele. É a Matilde. Oi, Matilde. Oi, Tônia, tudo bem, tal. E esse aqui é o Oscar, tal. Ele faz o índio. A Tônia falou assim, Matilde, um índio desse, eu não deixava faltar nada. Geladeira cheia, o que ele quisesse. Aí eu fiquei emocionado. Eu falei assim, tá vendo, Matilde? Precisa a Dona Tônia Carreiro falar para tu prestar atenção. Não é nada disso, né? Mas alguém vai entender isso que eu tô falando. Dessas pessoas que eu via desde pequeno, tá junto convivendo, e essa dama do teatro falar uma coisa dessa, sabe? Então, desculpa. Mas é muito legal, eu gosto disso no coração e na mente. É muito bacana isso. Aí ela falou, nada disso não, é que ela notou o garotão aqui. Oscar, com tanta história, com tantas experiências, tem alguma história de bastidor que você lembra? Assim, que, por exemplo, na pesquisa que fizemos sobre você, a gente viu sobre Torre de Babel, que você tinha uma relação com o Tony Ramos ali, às vezes um pouco antes das cenas dramáticas, vocês estavam contando piada um pro outro. Tem alguma história que você lembra, assim, com muito carinho, assim, que você conta pros amigos? Não, olha só a minha família de Torre de Babel, novela do Silvio de Abreu, 98. Juca de Oliveira, muita gente sabe que eu estou falando, essa molecada nova não sabe, então vamos pesquisar. Juca de Oliveira era meu pai. A Torlone era irmã. Tony Ramos era irmão. Cacá Carvalho e Hernani Moraes. Essa era a minha família do ferro velho. Isso que comentou do Tony Ramos, ele é um cara ímpar, é um amor de pessoa, muito inteligente, um grande colega, um grande ator. Eu fiz 2 novelas com ele. Aí, ele entrava assim, eu e Hernani esperando para entrar, já tinha decorado, já tinha ensaiado, a gente ia entrar para gravar. Aí ele, Magrinho nessa, papapá, contava uma piada, gravando. Olha, Magrinho, Hernani, eu falei, não, mas o Tony, ele, o que eu fiz? Puta, filha da... A gente já de novo, vou tirar vocês do estúdio. Fala, não, mas peraí, tá bom, vai de novo. Ele sacaneava e assim, o que eu fiz? Então, isso no ambiente salutar, era muito legal, muito bacana, bicho. Como é que não vai trabalhar? Eu ainda ganho para fazer uma coisa dessa. É trabalho? É diversão e arte. É diversão e arte. Amém, Senhor, por isso. Isso é fantástico. Oscar, você fala nas suas redes que você é conservador e cristão. Sempre foi assim ou foi uma construção ao longo da vida, da carreira? Eu sou católico, fiz crisma há 11 anos, fiz primeira comunhão e tal. Aí comecei a ter um entendimento de estudar. Também passamos pelo espiritismo. Aí começamos a estudar a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia vem de bibliotecário. A Bíblia é um livro, um fio de sangue, que são 66 capítulos que vêm de Gênesis a Apocalipse. E está tudo ali. Eu falo que é o manual do fabricante.
Então, é difícil você seguir a Bíblia. Então, tudo a Deus, por isso que eu peço. Você pediu o quê? Eu só agradeço a Deus. Senhor, muito obrigado. Me dá saúde. Me dá saúde e tudo, quando for trabalho, que o Senhor permita que eu faça. O trabalho, não invejo nada de ninguém. Eu estou trabalhando, volto a falar, chegar é difícil, mas o permanecer é muito difícil. Muitos colegas, que eu chamo de colegas ou amigos, que eu queria conhecer, eu conheci, trabalhei, sumiram, se não faleceram. Tenho no plano B ou no plano C, eu ainda estou batalhando. Mesmo as novelas estão diferentes, quem manda é o produtor de elenco, os autores, escolhe para o papel ou não. Mas eu estou fazendo filme, eu estou fazendo teatro, agora peça. Gente, estou até o dia 29 de junho, desculpa falar, Bruno, Troca-Troca, uma comédia muito engraçada, século XXI, que discute o relacionamento de dois casais. Direção do Rogério Fabiano, a produção é da Aplausos, do Luciano. Então tá eu, a Carla Pagani, a Paula Zanetti, o Rick Conte, são dois casais no Teatro Gazeta, aqui em São Paulo, Avenida Paulista 900, sempre sábado e domingo. Até dia 29 de junho, às 5 e 6, Belém do Pará, 11 e 12, Brasília, depois Águas Claras e depois Jundiaí. Por enquanto assim, já tem uma extensão. Então não para não. E esse abreche que tiver, eu faço o filme. Porque eu fiz do Walter Neto, eu fiz Estranhos da Noite, em outubro. Fiz do Miguel Rodrigues, Eu Sou a Lei, com Luísa Tomé, Rafael Cardoso, Júlia Conti. Muito bacana, em fevereiro. Tem outro filme, eu fazer 45 dias do Walter Neto. E nesse inteirinho vai printar uma série para fazer e junto com um teatro. Então, amém, Senhor, por isso eu preciso pedir o quê? Saúde. Você acabou de falar da peça Troca-Troca. Eu queria saber o que te atraiu nesse projeto, né? Que é uma peça que aborda temas contemporâneos, a questão da beleza, a questão de relacionamentos. O que te atraiu nesse projeto para participar desse projeto? Atraiu porque é teatro, eu gosto. É a primeira vez que eu trabalho com o Rogério Fabiano, é um amigo querido, um diretor, um ator. Ele sempre me chamava, mas graças a Deus trabalhando, nunca tinha que recusar, porque não. Dessa vez eu acabei de fazer uma peça, fiquei 1 ano e meio em cartaz com o Vison Voador. Direção do Léo Stefanini, filho do Fúvio. Aí ficou 1 ano e meio, um elenco de 7 pessoas, um clássico do Marcos Caruso, fez a adaptação e tal. Aí viajamos, 6 teatros aqui em São Paulo. Eu parei em julho, falei, não quero fazer mais teatro. Aí ele mandou uma gringa, vamos fazer, legal, o pessoal da tal, e uma comédia. Que essa comédia, eu faço um cara, um planejador financeiro, 171, casado com uma psicóloga, durante 8 anos. E eu era um galinha, traía ela direto. As pessoas se reconhecem no teatro isso. E a gente fala de uma forma engraçada, de uma realidade do século XX, XXI, que acontecia e acontece. Por ser galinha, a mulher se separa. E eu sou 2 anos separado. Ela tem uma paciente. Eu tenho um caso com essa paciente, sem ela saber. E ela tem um caso com o marido da paciente, sem ninguém saber. Troca-Troca, que eles vão para uma casinha, não vou dar spoiler não, mas vão para uma casa na Serra e lá as coisas acontecem. A roupa suja acontece, a discussão acontece. E tem uma redenção no final que se explica o porquê isso. Que ela fala assim, pô, a gente é casado 10 anos, você nunca me falou nada. Eu achava que você não tinha tesão em mim. Aí o marido fala, eu achava que você era sexuada. Então, se a mulher é bacana, é gostosa, o marido não tem interesse, fala, o que acontece comigo? Eu vou na rua. Ela achou um cara que dá um trato nela. Pô, meu marido não vê isso? Ela precisa fazer isso? Cadê o diálogo? Cadê a conversa? Escuta, o que está acontecendo aí? Esfriou? Por quê? Pô, você não... Como é que é? Você não me procura? Aí eu vou dizer, também não se esconde, né? Vamos discutir a relação. Então, isso é muito interessante. E as pessoas riem, se cutucam, porque muita gente se vê. Já fiz isso. Cara, eu estou entrando numa dessa. Entendeu? É uma chacoalhada da atenção, de prestar atenção quem está do teu lado. E o papel das redes sociais no meio artístico atual? Ajuda, contribui? Como é que você vê isso? A gente tem que correr atrás para ter seguidor, para ter engajamento, porque esta ferramenta virou uma ferramenta de trabalho. Hoje em dia você não vê tantos comerciais de televisão. O pouco que tem são atores conhecidos ou não conhecidos. Mas todo mundo faz na internet. Então, eu costumo dizer, eu sou um ator que brinco na internet. Mas preciso ter visibilidade, preciso ter engajamento, preciso ter seguidores, para você que é dono de uma marca me contratar para vender o teu produto. Eu fiz um negócio muito legal no meu Instagram. Siga o tio, por favor.
@Oscar Magrini, com o selinho azul de autenticidade. Papo com Magrini, todo domingo, para curiosidade, teatro, cinema, televisão, bastidores, o que aconteceu com isso, onde eu vou, situações engraçadas. E as pessoas nos comentários são muito legal, muito bem-vindo. Então, você tem que se reinventar. Você acha que hoje a TV Globo deixou de ser a principal vitrine para os artistas, para os atores como você? Ainda, antigamente ele falava assim, a Globo desligada dava 20%, né? Todo mundo só assiste a Globo. O que não tem mais? Nossa, eu vou embora, mas dá cedo não, a novela hoje está boa. Ele vai encontrar com ela. Aí, caramba, hoje a novela vai estar boa, não vou perder. Você não vê mais isso. Não tem mais esse interesse. Você lembra qual foi a última novela que te prendeu desse jeito, que você assistiu acompanhando? Eu não assisto novela faz uns 2, 3 anos mais, bicho. Assim, as minhas, eu gostava de ver as minhas, porque tinham histórias. Benedito Rui Barbosa, como tantos outros autores, mas do Benedito fiz 5, fiz uma peça de teatro dele, fiz 5 novelas do Benedito. É um contador de história, é o que ele falava, tudo começa do vapor que saiu da Itália e veio para cá. O café, a substituição da mão escrava pelos italianos. Então veio para São Paulo, foi café, foi cana-de-açúcar, foi laranja. Então, o Rei do Gado, que foi em 96, faz 29 anos, foi a novela, começa a Vale Tudo, comemorando os 60 anos da Globo. O Rei do Gado foi que comemorou os 50 anos da Globo. Acho que foi a única que passou, acho que 4 vezes. E o que é um remake? Remake é uma novela lá do passado, que foi tanto sucesso, então faz um remake com atores atuais. E a história é a mesma. Pode ser modificado um pouco ou não. Mas é difícil o remake ser melhor que a primeira, talvez. Mas o Benedito acertou a mão quando ele fez remake de Cabocla, que eu fiz em 2004, Capitão Macário. Ela, se não me engano, era de 79, 80, não me lembro, desculpa. Aí ele fez sim A Moça em 2006, que era um remake de 89, 80 e pouco. Então, olha só, sucesso. Aí eu brinco. O Rei do Gado, que fez tanto sucesso, que até hoje, Rei do Gado, eu brinco, sócio dele, porque eu era um cafetão, era um gigolô. Essa novela de tanto sucesso de audiência, que faz 29 anos, até hoje ninguém me esquece. Ó, Ralph, não pode ser remake. Aí você fala, por que não? Porque feminicídio. Eu era um cafetão que eu batia na mulher do Rei do Gado, que era para morrer no capítulo 30. Mas a audiência, do jeito que eu fiz, eu ganhei uma sobrevida de 105 capítulos, ele morreu no 135 e virou Quem Matou o Ralph. Não era para ter nada disso. O Benedito teve que, caraca, ele era para morrer. E aí, vai morrer, Magrinho? 35, 40, não sei, tá chegando no capítulo 45, 50. Aí morreu o Ralph, tá chegando no capítulo. Aí o ator, o personagem ganha um cenário. Aí, sabe quanto custa um cenário, meu irmão? Se eu ganhei o cenário, não vou morrer. Mas me mataram 105 capítulos depois. Você falou muito sobre a questão agora do Rei do Gado, sobre, às vezes as pessoas falam de remakes, você está até explicando agora esse ponto. E a primeira versão de Mulheres de Areia foi gravada no litoral sul de São Paulo. Cara, muito bacana isso, foi. E aí, inclusive, eu queria saber se você tem alguma lembrança disso na sua infância, de ir lá acompanhar a gravação da novela, até porque anos depois você participou do remake de Mulheres de Areia, né? Aí, isso que você está falando, Mulheres de Areia, a primeira versão. Carlos Zara fazia o Marcos. Eva Vilma, Ruth Raquel. O Gianfrancesco Guarnieri fazia o Tonho da Lua. Então, eu era noveleiro, eu assistia a novela em preto e branco, eu sempre gostei de ver. Eu enchi o saco da minha mãe, que estava tendo gravação na Praia do Sonho, em Itaém. Aí fui eu, minha mãe, meu irmão, minha irmã, fomos lá. Chegamos lá, acho que será terça, quarta-feira, não me lembro. Você tinha quantos anos? Eu tinha 12. 12 anos. 11 para 12 anos. Chegamos, não tinha gravação nenhuma. Falei, caralho, minha mãe tá vendo? Falei, muito bem, mas eu vi a Praia do Sonho, eu vi a casinha da Ruth Raquel, eu vi a pedra que tinha lá. Pô, eu tava no lugar da novela, sabe? A novela aparecendo em Itaém. Eu tava lá, pra quando chegar na televisão. Aí eu fui na casa da Ruth Raquel, eu fui lá nas externas. 73. Em 93... 20 anos depois. 20 anos depois, eu estava fazendo Mulheres de Areia com o seu Carlos Zara. Porra, não é coisa do destino. Meu sono, quando eu falo isso, falei, Zara, vou te contar uma coisa. Você tem Magrinho, é verdade? Zara, isso. Falei, não acredito. Falei, nem eu, que eu estou conversando com você. Eu era um menino, via você fazendo Marcos, e hoje eu estou contigo contracenando. Mas naquela época já existia o sonho dentro de você? Já, porque eu vi dentro desse cubo aí, desse quadrado, eu queria estar lá, eu queria conhecer eles, eu queria ser amigo, eu queria
almoçar, estar junto, eu queria participar dessa caixinha aí dentro que vinha na minha casa. E eu consegui isso 20 anos depois, cara. Não é legal? Então, é muito legal. Eu digo, chegar como eu cheguei na cara dura, ou batalhar, porque eu confiei e fui, o cara acreditou e eu mostrei serviço, é difícil? É difícil, mas não é impossível. O mais difícil é você chegar e permanecer. Porque isso aqui é muito descartável. Eu já tive 30, eu tive 40, 50, eu vou fazer 64 anos, eu posso fazer avô, posso fazer pai, posso fazer um tio, fazer tudo, mas muito, às vezes existe muita ingratidão no que você vai fazer. Então as pessoas se esticam e quer voltar aos 40. Não, bicho, isso aqui demorou 63 anos para ter essa minha expressão. Eu não quero parecer um jovem de 30, 40, eu já tive. Eu vou fazer 64 anos. Oscar, com tantos anos de carreira, qual o aprendizado que você leva para a vida e o que o Oscar Magrini de hoje falaria para o Oscar Magrini do passado? Cara, eu falo assim, essa vida não é cor-de-rosa. E a gente trabalha com o pior ser humano, né? Com a inveja, com a intriga, com a soberba, com a luxúria. Esse mundo aqui não é fácil. A gente mata um leão por dia, mas não é impossível, não. É feliz. Eu agradeço a Deus, volto a falar. Tudo porque Ele permite. E eu tenho que agradecer a Deus. Então o Oscar que batalhou, o Oscar que não era ator, que era modelo, que competiu, vamos dizer assim, para um teste, para um papel, com 20 atores, e o Gianni Rato e a Matilde viram em mim um potencial para ser o que eu sou hoje, eu tenho que agradecer a Deus, porque eu corri atrás. A gente lê para estudar, a gente canto, dança, como eu falei assim, voz, trabalho, correr atrás e ler para descansar. Leia, estude, tenha bastante referência, veja filmes, teatro, peça, se eduque, cultura. A maior riqueza que você pode ter é culturalmente falando. Não adianta você ter dinheiro e não ser culto. Isso aqui você vai fazer bobagem. Tendo cultura, você vai saber usar isso aqui, que é o dinheiro. E dinheiro não é tudo. E sim o prazer, a satisfação que você tem. Eu sair da minha casa, você sair da sua casa para me aplaudir, para me assistir. Obrigado. Muito obrigado. E nós agradecemos por essa ótima entrevista, por esse papo tão bacana, com tantas histórias legais que você contou pra gente, Oscar. Faltou muita coisa, mas também. Muito obrigado, Obrigado. E sucesso aí Deus te na abençoe, peça e obrigado. toda a sua carreira, viu? Amém. Troca-troca, gente. Beijo. Obrigadão, Oscar. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.